Olá pessoal, eu sou o Alexandre, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma receita extremamente fácil e deliciosa. Ele é um rondelli, mas é um rondelli feito com massa de pastel. Essa delícia aqui que nós vamos fazer hoje. Bom, né? Bastante simples, poucos ingredientes e muito pouca sujeira. Provavelmente uma das receitas mais fáceis que vocês vão encontrar. Então já aproveita, se inscreve no nosso canal e puxa a vinheta. Então pessoal, como nós falamos, hoje vai ser uma das receitas mais fáceis que vocês vão encontrar na internet, que é o de rondelli com massa de pastel. Pouquíssimos ingredientes, uma maneira super fácil de fazer e prática, além de você conseguir adaptar para a quantidade de pessoas que você quiser fazer. Então o que nós vamos usar para fazer essa receita? Uma massa de pastel, de rolo, uma travessa. Para esse nosso rondelli nós vamos utilizar queijo mussarela e presunto. Para o molho, vai ser um molho de calabresa que nós vamos fazer, então um molho de tomate, calabresa picada e vamos usar um pouquinho de azeitona. E nessa receita esquece sal, você não precisa incluir sal, não precisa colocar mais nenhum outro tempero. Os ingredientes mesmo já vão dar o sabor necessário. Então nós vamos fazer agora a montagem do rondelli para vocês verem como que é simples. Só esticar essa massa. Nós vamos inicialmente calçar a massa com o presunto, porque o presunto ele é um pouco mais molhado, então ele dá uma aderência melhor na massa e não fica correndo. E aí nós vamos acrescentando a mussarela. Uma fatia de cada, bem tranquilo, né? E agora a gente vai só enrolar ele, né? O presunto ele ajuda para não deixar o recheio estar escorregando, então a gente só montou até o final do recheio. Corta essa diferença. Cuidado com esse plástico, né? Que normalmente essas massas vêm com plástico, então para não correr o risco de deixar junto, só descartar ele. É só cortar o tamanho que você identificar que vai ficar bom para assadeiro, para o recipiente que você for utilizar para fazer o rondelli. Então aqui são os primeiros. Vamos fazer mais uma. Como eu comentei com vocês, o rondelli, essa receita de rondelli, ela é bem prática porque assim, se você tiver com um casal só, um casal com criança como nós somos aqui em casa, você consegue moldar na quantidade necessária. Se você for fazer uma refeição para mais pessoas, se você tiver mais pessoas, ou se a tua família for uma família maior, também, você só controla na quantidade do molho que você vai fazer e na quantidade de cortes. Não tem nenhum segredo como, vou ter que aumentar a receita, vou ter que fazer alguma coisa a mais. Não, é bem tranquilo. Você mesmo já olha, já consegue ver o que você vai precisar usar. Vamos fazer mais uma. Então, para a montagem da massa, é isso. Colocou o presunto, colocou o queijo. Enrola, cuida com o plástico para não correr o risco de deixar, que algumas massas têm um plástico que ele fica um pouco mais grudado, né, na massa, só cuida com ele. Terminados os cortes, pessoal, então como que nós colocamos ele na assadeira? Para vocês terem uma noção da quantidade, então nós fazemos assim, distribuímos ele nela sem molho, sem nada, né, mas para quê? Para que nenhum deles fique grudado um no outro e nem grudado nas laterais, né? Vocês vão entender isso na hora que a gente for colocar um molho, que é para que ele cozinhe por igual a massa. Agora nós vamos para o molho. Para o molho, nós vamos fazer assim. Coloquei um fio de óleo, um pouquinho de óleo na panela, vou deixar esquentar um pouco. Nesse meio tempo, já acende o forno e deixa ele pré-aquecendo ali em torno de 180 graus. Nós vamos colocar então a calabresa, para ela dar para fritar um pouco, né? Aqui vocês podem notar que a quantidade está bem generosa, mas é que a família é grande, então vamos usar bastante. Vamos fritando ela, né, até ela ficar bem dourada. Vou mostrar para vocês como que ela, até o ponto que é para ela ficar. E é nessa cor que ela vai ficar bem frita, assim, para agradar bem, né? O excesso de óleo pode ser retirado, então eu já retirei um pouquinho desse óleo, ficou bem pouco, né? Ficou um pouco, né, do óleo ainda. Mas aí a gente já vai misturar os outros ingredientes.
molho vermelho. Não se assustem com a quantidade, que é como eu falei, aqui a família é grande, então a gente usa bastante. Você vai adequar conforme o tamanho das pessoas que vão estar junto aí na refeição. E colocamos o último, que é a azeitona, uma azeitoninha picada. E misturar bem e deixar ele borbulhar um pouco esse molho, mas não precisa esquentar tanto a cabeça com isso, porque aí a gente ainda vai levar esse molho para o forno, então ele ainda vai cozinhar mais um pouco lá dentro do forno. Só vou deixar ele borbulhar um pouco e a gente já volta então fazendo a montagem dele e colocando no forno já a receita pronta. A montagem, pessoal, mais fácil ainda. O que nós vamos fazer? Só uma dica importante, então. Pega uma concha mesmo e a gente vai pegar esse molho e colocar ele na parte de baixo para untar a assadeira, para que a massa não grude nela na hora que estiver assando, né? Então, vamos pegar um pouquinho de molho e espalhar aqui no fundo. Bem tranquilinho. A gente colocou um pouquinho desse molho aqui só para dar para deixar mais úmido o fundo, e a gente vai montando ele daquele jeito que nós falamos. Nós vamos colocar eles de forma que eles não fiquem um grudado no outro para o molho ali ele poder cozinhar as massas. Eu vou terminar de colocar aqui e a gente já volta. Nós colocamos então todas as massas. Agora eu vou colocar o molho. Ó, como eu comentei, então elas estão todas separadinhas, né? Então nós vamos colocar o molho. Eu começo colocando o molho pelas bordas. Pela mesma questão, para que a massa, se ela por um acaso trabalhar ali dentro, se ela se mexer um pouquinho, ela não grudar nas laterais da assadeira. Vamos colocando. E também porque ela vai assar, inclusive esses que estão no canto. Vai assar por igual. E é só espalhar todo o restante do molho, né? A gente vai colocar um pouquinho por cima para ficar bonito. Espalhado o molho, pessoal, então é assim que ficou a montagem. A gente tentou deixar de uma maneira uniforme, então, para toda a massa. O que nós vamos fazer? Nós cortamos um pedaço de alumínio, papel alumínio, né? O lado brilhante a gente vai deixar para o lado do alimento, nós vamos cobrir ele e colocar direto no forno para deixar a massa assar. Então, vamos só colocar ele aqui. Eu tento selar amassando as bordas aqui para que ele absorva a maior quantidade de calor possível, né? Sempre mantendo o lado bonito para a massa. Aqui. Agora é só levar para o forno. Vamos ver o resultado agora. Eu vou tirar o papel alumínio, sempre é bom você se proteger porque sai um bafo quente da assadeira, né? Então esse é o resultado, pessoal. A massa ela ficou inteira assada, por igual, não ficou nada grudado. Então assim, tá pronto, é só servir. Vai servir 5, 6 pessoas tranquilamente. Acompanha um arroz branco, uma salada de tomate, uma refeição simples, mas uma refeição bastante saborosa. Todos vão gostar. E tem mais um detalhe importante para falar para vocês, que é deixa o seu like no vídeo, porque isso ajuda a gente bastante. No box de informações, nós temos todos os ingredientes da receita que fica ali à disposição de vocês. Aciona sempre o sininho de notificações para que vocês recebam também as indicações dos nossos próximos vídeos. Existem outros vídeos, outras receitas com esse tipo de massa, que é tão fácil quanto que nós vamos apresentar para vocês. Agradeço a participação e até a próxima!